Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e eu vou apresentar para vocês nesse bimestre a aula de ciências. Nossa aula de hoje é sobre as misturas no nosso cotidiano. Nosso material de estudo nesse bimestre será o PET, o Plano de Estudo Tutorado, volume 2. Nós teremos 9 aulas nesse bimestre. Na primeira aula, nós vamos conhecer as misturas, observar suas propriedades. Na segunda aula, nós vamos ver um pouco sobre a separação de misturas, para entender melhor a própria mistura. Na aula número 3, nós vamos estudar os estados físicos da água. Na aula número 4, nós vamos entender o que são as transformações reversíveis e irreversíveis. Na aula número 5, nós vamos estudar as cadeias alimentares. E na aula número 6, complementando a aula número 5, nós vamos estudar o equilíbrio ambiental. Na aula número 7, complementando ainda as aulas anteriores, nós vamos entender o que são os micro-organismos e as funções deles. Na aula número 8, entender o ciclo da vida, que vai envolver as aulas anteriores da cadeia alimentar, dos micro-organismos e a decomposição no ambiente, que ainda é, na aula 9, a decomposição no ambiente, que ainda é uma complementação do assunto dos micro-organismos. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre as misturas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, lá na vida real, na nossa casa, nas nossas atividades, na nossa alimentação. No nosso dia a dia lidamos com diversas misturas e vamos pensar um pouco sobre elas agora. Nós temos uma mistura quando nós juntamos 2 ou mais elementos. Arroz com feijão, queijo com goiabada, a água salgada do mar, ou é, professor, água salgada do mar? Sim, é água e sal, então é mistura. O leite com chocolate, café com leite, adoçante, açúcar, chá, tudo isso que a gente mistura as coisas, a gente chama de mistura mesmo, sempre que a gente junta 2 ou mais elementos. E pureza? Se a gente está falando de mistura, quando a gente junta 2 elementos, a gente também tem que falar de pureza. O que é pureza? O que é algo puro, uma substância pura? É quando, ao analisar aquela substância, você só encontra moléculas daquele elemento. A água destilada é um exemplo de substância pura. Ué, professora, mas a água destilada, a água que a gente bebe é destilada? Não. E a água que a gente bebe é pura porque a gente diz que bebe água pura? Não, não é pura. A água que nós bebemos, ela tem sais minerais, então ela é uma mistura. Nós dizemos água pura para nos referirmos à água limpa, à água sem poluentes, mas ela não é realmente pura para a linguagem das ciências, tá bom? No seu dia a dia você continua dizendo que bebe água pura. E o ar? E o ar que você respira? Será que o ar é puro? Olha só, nós falamos com frequência que o ar da cidade é poluído, mas que no campo a gente respira um ar puro, um ar agradável, um ar mais leve. Mas, adivinha, o ar também é uma mistura. O ar que respiramos é uma mistura de vários gases e vapor de água e até mesmo alguns poluentes. Na atmosfera, no ar que a gente respira, existe uma grande quantidade de nitrogênio,
Existe o CO2, o gás carbônico, que é o que a gente libera. Existe também gotículas de ar, vapor de água suspenso no ar, muito mesmo. E alguns poluentes dos escapamentos dos carros, das chaminés das indústrias. Então, nós temos no ar também uma mistura. A gente não respira ar puro. Mais uma vez, é o mesmo caso da água. Você vai continuar dizendo que no campo o ar é mais puro, mas para a linguagem da ciência, você sabe que não existe pureza nesse ar. A salada de frutas é um exemplo de misturas. Aqui a professora fotografou uma saladinha para você dar uma olhada em um exemplo de mistura. Você consegue identificar os elementos na minha salada? Você consegue dizer do que ela foi feita? Olha só, aqui nós temos bananas e goiaba. Tem banana e tem goiaba nessa mistura. São duas frutas, poderia ter outras, né? Aqui são dois elementos. E você consegue perceber, distinguir um elemento do outro. Se eu pedir para você separar, por exemplo, você vai conseguir separar a banana da goiaba. É visual, é perceptível a diferença, né, de um elemento para o outro dessa mistura. Agora veja só, eu peguei a mesma mistura, acrescentei um pouco de leite e coloquei num liquidificador. O que você acha que vai acontecer quando eu ligar o liquidificador e bater essa mistura? Veja só, a minha salada virou uma vitamina de frutas, né? Um coquetel de frutas. E a vitamina de frutas é uma mistura? Bom, se você se lembrar do nosso conceito do que é pureza, sim, ela não é pura, é uma mistura. No entanto, você consegue observar os elementos que estão presentes nessa mistura? Se eu chegasse com a vitamina pronta para você, você saberia dizer do que é essa vitamina? Pela cor, talvez você pudesse chutar uma fruta vermelha, um morango, até mesmo a goiaba. Mas não dá para você saber que ali tem banana, o que mais que tem ali. Ela é uma mistura sim, mas é uma mistura onde você não percebe visualmente os elementos que a compõem. Então, a vitamina de frutas é sim uma mistura, no entanto, é uma mistura diferente da primeira mistura que nós vimos. E com base nessa propriedade, nessa característica visual da mistura, nós podemos classificá-las, nós podemos separá-las em grupos diferentes, né, conceituais. Veja só, veja o aspecto da vitamina aqui de frutas. A vitamina de frutas é uma mistura homogênea, pois não podemos identificar visualmente seus elementos. Quando nós falamos aqui de homo, esse início da palavra homo diz daquilo que é igual. É como se você olhasse e ela está toda igual. Você não identifica mistura nela. Então, homogênea é aquela mistura que você não consegue identificar os elementos. Lembra que eu falei da água salgada do mar? Se você pega um copo com água e um copo com água salgada, você não vai conseguir perceber o sal na água, o adoçante no nosso chá, o açúcar no nosso suco. Não dá para ver, não é visualmente perceptível os elementos ali dentro da mistura. Então, essas são
características de uma mistura homogênea. A gente vê bastante essa palavra homogênea em receitas. Às vezes, quando você vai fazer, por exemplo, um bolo, e lá na receita está assim: acrescente misture os ingredientes secos, acrescente os demais ingredientes, bata até que a massa fique homogênea. O que quer dizer isso? Que você vai bater até a massa ficar toda por igual, até você não conseguir ver mais ali os grãozinhos da farinha, o ovo, o leite separado. Você só consegue ver uma massa homogênea. Então, é uma situação cotidiana em que a gente ouve, vê essa palavra, tá ok? A salada de frutas, por outro lado, se a vitamina é homogênea, a salada teria que ser outra coisa, certo? Então, a salada de frutas é uma mistura heterogênea. Heterogênea, hetero é do que é diferente. Heterogênea é quando você consegue perceber a diferença dentro da mistura. Você consegue ver, é visual, perceptível, observável. Então, ela é heterogênea porque você consegue identificar visualmente os elementos. A gente falou lá no início do arroz com feijão. Você consegue ver no prato o que é arroz e o que é feijão, mesmo se você misturar bastante. Na salada de frutas, numa salada de outras, né, outro tipo de salada, também numa salada salgada você consegue ver. Então, existem misturas que são heterogêneas. Lá na água do mar, se tiver areia, aí já é uma mistura heterogênea, você vai conseguir ver a areia separada. Mesmo que ela esteja misturada na água, você consegue perceber. Então, é diferente. Dois líquidos também podem formar misturas heterogêneas. Eu dei exemplos aqui de sólidos, porque nos sólidos a gente consegue ver muito facilmente, observar muito facilmente essa diferença, né? Então, lá na salada, como são pedacinhos, a gente vê muito bem. A água e a areia, por exemplo, a gente vê muito bem. Mas também pode acontecer da gente conseguir perceber uma mistura de dois líquidos. Por exemplo, aqui a professora colocou uma foto de um vidro de cosmético, um demaquilante que ele é bifásico. Ele é bifásico por quê, professora? Porque ele é heterogêneo. Então, aqui a gente tem uma parte onde tem um líquido que é mais aquoso e uma parte com um líquido mais oleoso. Se você não tiver um cosmético bifásico lá na sua casa, para você poder observar, vale também misturar água com óleo. Água com óleo de cozinha ou água com azeite ou manteiga, qualquer coisa que seja oleosa, você vai ver que você mistura e a mistura se separa. Fica uma mistura, ainda se chama mistura, mas é heterogêneo, vai ficar separado. Um outro exemplo de mistura heterogênea que você encontra muito na internet e que é tão comum entre as crianças, entre os adolescentes, quanto as receitinhas de slime, são os potes da calma. Aí você coloca água e coloca um óleo colorido, quando você mexe, você vê o óleo se mexendo ali dentro da garrafinha, ou você coloca água e coloca um glitter, alguma miçanga, e você vai ver ali ele se mexendo dentro da água. E aí a gente chama de pote da calma porque é um movimento lento, né? Bem calmante. E aí, por que tem que ser heterogênea essa mistura? Porque se você misturasse, por exemplo, a água com um corante e ficasse uma mistura homogênea, não teria a menor graça. Quando você movesse a garrafinha, você não ia ver
nada. Então, a mistura sendo heterogênea, você vê a interação de um elemento com o outro. Por isso é que fica interessante. Por isso é que você vai ter o que observar. Porque você vai enxergar a diferença e perceber a interação. Então, existe também mistura de líquidos que são heterogêneas. Você pode dizer se a cobertura do bolo é uma mistura homogênea ou heterogênea? Com base no que eu te mostrei aqui, com base nessas definições que nós vimos, a cobertura desse bolo é homogênea ou heterogênea? Lembrando que homogêneo é aquilo que parece tudo igual. Você não percebe a diferença entre os elementos. E heterogêneo é quando é diferente, você percebe a diferença entre os elementos, você consegue vê-los, identificá-los. E aí, como que você vai classificar aqui a cobertura do bolo? Já que a gente falou que esses termos aparecem bastante nas receitas, né? Vamos contextualizar aqui com a nossa cobertura. Veja só, se eu te perguntar o que tem nessa cobertura, você olhando assim, rapidamente você consegue ver. Tem pedaços de chocolate, tem morango, amora, mirtilo, framboesa. Professora, se eu consigo identificar, então essa é uma mistura heterogênea. E aqui por baixo nós temos o chantilly. O chantilly, ele é mistura também, será? Pensa bem, o chantilly é creme de leite batido, adoçado. Então, o chantilly também é uma mistura. Mas quando você olha para o chantilly, você não consegue separar os elementos. Olha, ali está adoçado, ali é creme, não dá para ver assim. Então, nós temos na cobertura do nosso bolo dois tipos de misturas. Nós temos aqui as frutas. Nas frutas nós temos uma mistura heterogênea. E o chantilly, uma mistura homogênea. Na aula de hoje, nós vimos que as misturas fazem parte do nosso cotidiano. Não só nas coisas que nós misturamos para nos alimentarmos, mas na água que a gente chama de pura e que na verdade não é. Na verdade é uma mistura porque tem sais minerais. No ar que nós respiramos, que embora a gente chame de ar puro, agora nós já sabemos que não é puro. Agora nós já sabemos que é uma mistura de gases, né? Que tem nitrogênio, que tem CO2, que tem oxigênio, vapor de água. Nós vimos também o que é uma substância pura e que substância pura, para a ciência, é algo bem mais complexo, é algo que tem que ter ali só moléculas de um elemento. Então, por isso nós conseguimos entender que o ar e a água o ar que nós respiramos e a água que nós bebemos não é uma substância pura. Entendemos que até o ar é uma mistura e que existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Lembrando da definição, homogênea é igual, homo de igual, aquilo que a gente não consegue distinguir visualmente, a gente não consegue separar visualmente. Então, homogêneo, a gente viu aqui a vitamina de frutas, a gente viu o chantilly, nós falamos da água salgada, do chá com adoçante, então é
homogêneo. A massa do bolo que a gente bateu, até não dá para ver mais os ingredientes, homogêneo. E vimos também que existem misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas em que a gente consegue perceber os elementos separadamente, como a nossa salada de frutas, onde você conseguia ver a goiaba e a banana separadamente, o arroz e o feijão, o queijo e a goiabada, e até mesmo algumas misturas de líquidos, como, por exemplo, o demaquilante, o cosmético que a professora mostrou, que é bifásico. Quando a gente diz bifásico, quer dizer de duas fases. Então, quer dizer, professora, que a salada era bifásica? Sim, a salada era bifásica, porque a gente tinha banana e goiaba, ok? Então, é bifásica sim. Então, nós vimos que heterogêneo, o hétero é de diferente, aquilo que a gente consegue diferenciar. Agora, com essas informações, você vai ter mais facilidade de fazer as suas atividades. Eu agradeço a sua atenção. Um grande beijo e até a próxima!